Bom dia, amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens abordando assuntos edificantes na palavra do Senhor relacionados na carta de Tiago. Nós vamos dar início a essa série trabalhando na Escola Bíblica Dominical, aprendendo a respeito dos detalhes descritos na carta de Tiago, que tem muita coisa com certeza para nos ensinar, para nos conduzir segundo aquilo que Deus quer. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na carta de Tiago. Nós vamos ler todo o capítulo de Tiago e eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura do texto juntamente conosco. A palavra do Senhor diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante,
assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa e preciosa palavra. Vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor a direção do seu Santo Espírito para a ministração da sua preciosa palavra. Feche os seus olhos, nos acompanhe em oração. Pai bendito, Pai querido, nós queremos colocar diante do Senhor, meu Pai, a nossa vida, te pedir que o Senhor fale profundamente a nosso coração, segundo a tua vontade, que o Senhor, meu Deus, derrame das tuas misericórdias sobre as nossas vidas, nos fortaleça, Pai amado, nos conduza, Pai amado, a vivermos segundo a tua vontade. Abençoa o teu povo, guarda a tua igreja debaixo dos teus cuidados, assim eu oro no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Bem, amado irmão, nós vamos estar trabalhando esses capítulos nas escolas bíblicas dominicais que virão, né? E a partir de hoje nós vamos estar destacando aqui muitas coisas relevantes e edificantes para a nossa fé. Essa carta escrita por Tiago, ela precisa primeiramente de uma atenção especial com relação à autoria da mesma. A Bíblia destaca que Tiago é quem escreve a carta, e esse Tiago, ele é o Tiago, irmão do Senhor. Existem alguns Tiagos na Bíblia, e eu quero aqui estar destacando estes, para que você não venha, de alguma maneira, pensar que foi outro Tiago, quando na verdade foi Tiago, irmão do Senhor, quem escreveu essa carta. Então, nós temos pelo menos 4 Tiagos destacados na Bíblia Sagrada. Tiago, irmão do apóstolo João, que também fora apóstolo, né? Eles eram irmãos e eram pescadores, filhos de Zebedeu, o pai deles também era pescador, e eles tinham uma empresa ali no ramo da pesca, onde tinham funcionários, o qual o apóstolo, ou melhor, o qual o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, vai descrever. E este Tiago, ele vem a morrer ali à altura, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, capítulo 5, se não me falha a memória. Tiago, ele vai morrer a fio da espada no período de Herodes ali, diante da perseguição, que é levantada ali já nesse contexto. Tiago, ele morre a fio da espada. Então esse Tiago, ele não poderia ser de forma alguma o escritor dessa carta, pois essa carta ela vai ser escrita posteriormente a esse momento, tá bom? E nós temos o outro Tiago destacado, Tiago, o pai de Judas, não Judas Iscariotes, mas aqui um dos apóstolos de Jesus, como sendo Judas Tadeu, ou mais conhecido como Tadeu somente. Então, esse Tiago era o pai desse Judas Tadeu, um dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E um terceiro Tiago, o qual a Bíblia Sagrada destaca, é Tiago, o filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, também é destacado como um dos apóstolos de Jesus, e não há tanta menção com relação a Tiago e as obras que ele desenvolveu em nome do Senhor Jesus no ministério apostólico, mas ele de fato também foi um dos apóstolos do Mestre Jesus, fez parte do colégio apostólico, esse Tiago, filho de Alfeu. O outro Tiago, o quarto no caso, é esse o qual nós já destacamos, que é o autor dessa carta, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, que inicia essa carta falando de uma forma bem interessante, que chama a nossa atenção, porque ele descreve Tiago, servo de Deus, primeiramente, e aqui ele apresenta
Jesus como o Cristo, né? O ofício que designava, esse termo no grego, que quer dizer o enviado, também é no hebraico, o Messias, né? Então ele descreve aqui Jesus como sendo Deus, como sendo realmente aquele que era aguardado, que era enviado pelo Senhor. Esse Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele nem sempre foi alguém que agora apresenta uma descrição e uma narrativa pautada na fé cristã. Tiago, há algum tempo atrás, antes de abraçar a fé cristã, ele propriamente, um dos filhos de Maria, dentro de um relacionamento sexual, onde Maria teve com José, posterior ao nascimento de Jesus, porque a vida continuou, e Maria ali, então, ela como esposa de José, eles tiveram uma vida sexual ativa, né, após o nascimento do Senhor Jesus, e desses relacionamentos sexuais vieram mais filhos, né? Vieram filhos como Tiago, como Judas também, que é o irmão do Senhor Jesus também, meio-irmão, melhor dizendo, e algumas irmãs, o qual a Bíblia também descreve, tá certo? Então, amado irmão, esse Tiago, em determinado momento nos evangelhos, há um destaque, há uma narração de que ele mesmo vai até Jesus, né, para apresentar uma situação bem delicada, dizendo que Jesus estava fora de si, né, quando Jesus falava em nome de Deus, dizendo que ele tinha sido enviado pelo Pai. Então ele com seus irmãos, eles trazem essa ideia ali diante de Jesus, como que Jesus estivesse louco por estar trazendo tais afirmações. Então Tiago, como sendo meio-irmão do Senhor Jesus, de certa forma, ele não conhecia o amor de Deus, ele não tinha nascido de novo, e por isso ele faz tal coisa. Mas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, esse Tiago, ele vai ter um encontro real com o Senhor Jesus ressurreto. E esse Jesus ressurreto, ele vai tocar o coração de Tiago, fazendo com que Tiago e também os seus irmãos percebessem, né, os seus meio-irmãos de Jesus, percebessem que, na verdade, Jesus era tudo aquilo que ele havia falado, né? E Tiago ali, ele é convertido ao Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, nesse contexto, Tiago ele vai ver o Senhor ressurreto, e ali ele tem um encontro com o Senhor, a vida de Tiago é transformada, e é esse Tiago que, de acordo com materiais, né, bem confiáveis, ele possivelmente tenha sido o líder ou o pastor da igreja, conhecida como a igreja primitiva, a igreja cristã ali no primeiro século. Esse Tiago, irmão do Senhor Jesus, autor dessa carta, ele foi esse líder ali no primeiro século na fé cristã, tá bom? Então, queridos, a transformação na vida de Tiago, ela fez com que Tiago compreendesse o senhorio do Senhor Jesus, de tal maneira que ele inicia a carta justamente assim, referindo-se a Jesus como sendo de fato Deus, né? E ele, Tiago, se coloca numa condição de servo. Servo é a forma como ele se apresenta, servo do Senhor Jesus, logicamente servo de Deus. Então, esse homem ele foi tocado pelo Senhor, foi transformado, e ele reconhece que o seu meio-irmão, ele traz a verdade de tudo aquilo que ele havia falado, ele abraça essa verdade, ele aceita esse evangelho, ele abraça essa fé, tá bom? Tiago, ele vai escrever essa carta direcionada a um contexto e direcionada a um grupo, né? Esse contexto no qual Tiago ele vai escrever é justamente o contexto para os cristãos, os crentes que estavam dispersos, né? O termo no grego da dispersão vem com o significado transliterado de diáspora, né? Essa diáspora ou essa dispersão, ela pelo menos 3 vezes na Bíblia ela é relatada. Essa dispersão do povo judeu, do povo hebreu. Alguns estudiosos eles atestam que a primeira diáspora ou a primeira dispersão do povo hebreu, ela se originou lá à altura do ano 538, por aí, ainda no contexto de Nabucodonosor, quando o povo hebreu é levado cativo para o exílio babilônico. Então, esse momento foi o primeiro momento, de fato, da dispersão. E mesmo no momento pós-exílio, após os 70 anos de cativeiro ali na Babilônia,
nem todos os hebreus retornaram para a sua terra. Muitos, de fato, ali foram dispersos pelo mundo, né? Estavam realmente ali espalhados. Então, Tiago, ele escreve essa carta justamente a esses irmãos, né? Aos dispersos, aos da diáspora. E essa carta ela traz algumas orientações, algumas observações muito interessantes, porque esses irmãos, esse contexto, esse grupo, qual é direcionado essa carta de forma específica, nos faz perceber, dentro desse contexto histórico, algo muito interessante. Lá no ano 1948, é justamente o ponto onde Israel vai se tornar um Estado, né? E é nesse momento, nesse ponto da história crucial, que vai haver essa reunião, né? Vai haver esse momento de junção do povo hebreu. O povo hebreu ele vai estar retornando ali para a sua terra, e alguns chegam a afirmar que de fato ali é um cumprimento profético relacionado ou mencionado pelo profeta Isaías há mais de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, né? E assim, desse ponto até o ponto do ano 1948, ali já no período da findada Segunda Guerra Mundial. Então esse é o momento onde eles vão ali para o contexto de Israel, e ali Israel se torna um Estado, né? Reconhecido como um Estado. Esses que outrora estavam dispersos, eles retornam para a sua terra, tá bom? Mas dentro desse contexto, Tiago, ele escreve para esses irmãos e ele traz aqui orientações maravilhosas. Eu quero destacar aqui, para nossa edificação, alguns pontos mencionados por Tiago, né? Ele fala para esses irmãos que, na verdade, a expressão que ele utiliza são as 12 tribos, né? As 12 tribos já não existiam mais dentro desse contexto, mas a ideia aqui, quando ele menciona as 12 tribos, irmãos, é no sentido de que eram o povo de Deus, era a representação do povo do Senhor, nas 12 tribos. Alguns chegam a afirmar que haviam convertidos ao cristianismo dentro de todas as tribos. Não é possível provar que todas as tribos ali do Velho Testamento, que vão agora dentro desse contexto neotestamentário, em cada uma delas haveria possibilidade de pessoas salvas, de pessoas cristãs que abraçaram o cristianismo, deixando ali a fé judaica, tá certo? Mas Tiago ele faz aqui menção a alguns pontos, no verso 5, por exemplo, falando sobre sabedoria. No verso de número 13, falando sobre a santidade de Deus, dizendo que ninguém pode tentar a Deus, Deus não é tentado por ninguém, e nem mesmo ele tenta ninguém. Verso 17, ainda no capítulo 1, ele fala sobre a imutabilidade de Deus, dizendo que Deus ele é imutável. Lá no verso 18, ele fala sobre um Deus criador. No verso de número 20, ele fala sobre um Deus justo. No verso de número 27, ele fala sobre a religião pura, e verdadeira, como a gente leu aqui, o último verso do capítulo 1 de Tiago. Então ele faz destaque a respeito de cada um desses pontos, e é muito importante isso para nós podermos buscar uma edificação para as nossas vidas dentro daquilo que Tiago falou. São pontos muito interessantes, muito relevantes, amados irmãos, para nós destacarmos. Porque, observe bem, Deus ele concede sabedoria a todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Ele fala sobre um Deus que a ninguém tenta, porque Deus não é tentado pelo mal, Deus prova o homem, ele não tenta o homem. E aqui há uma necessidade de fazer uma separação com relação a essa ideia, porque quem tenta o homem é Satanás, mas Deus ele só prova e aprova o homem, tá bom? O aspecto da imutabilidade de Deus, que Deus ele não muda, ele é o mesmo, como diz Hebreus 13:8, referindo-se a Jesus, ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus criador, não somente criador, mas também, como autor aos Hebreus vai dizer, sustentador de todas as coisas. E ele é um Deus justo, verso 20, um Deus de justiça, que age com justiça, que age no momento certo. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também é justiça.
Pensar que Deus vai agir conosco só com amor e não com a sua justiça é pensar errado. E ele fala no verso de número 27 sobre o nosso Deus como sendo um pai. Dentro desse aspecto ali falando sobre a necessidade de visitar os órfãos e as viúvas, que é o aspecto da religião pura e verdadeira que agrada de fato ao Senhor nosso Deus. Bem, amado irmão, nós queremos chegar aqui a esse ponto justamente, fizemos essa trajetória de forma introdutória para destacar alguns pontos para nossa edificação, para que fique bem fixo na nossa mente e no nosso coração. Eu quero destacar alguns versos, eu quero bastante a sua atenção nesse momento para o verso de número 18, o verso de número 21 e o verso de número 22. Dentro desses três versos eu quero destacar que Tiago ele faz menção a algo maravilhoso, que é a palavra. Não vamos desconsiderar todos os outros aspectos que foram citados aqui por Tiago, mas eu vou me deter apenas nesses três aspectos aqui dessa carta, nesses versos que Tiago descreve aqui. Olhando para o verso de número 18, eu quero dizer inicialmente com relação à palavra que destaque aqui, que destaca, ou melhor, que é destacada por Tiago, é que essa palavra ela nos faz perceber que é por ela que nós nascemos. Observe bem a leitura do texto, verso 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, nós nascemos pela palavra, nós nascemos de novo pela palavra. Nós fomos gerados por essa palavra. Essa palavra de Deus, ela entrou dentro do nosso coração. Ela produziu a mudança necessária na nossa vida. Nós olhamos para o texto de Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Efésios, ali, os Efésios recebem essa orientação, essa palavra de Paulo. E quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e vocês creram nele, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até o dia do resgate. Então essa palavra que nós ouvimos, essa palavra que chegou como acesso à nossa vida, ela trouxe mudança, ela trouxe transformação para a nossa vida. Ela fez com que nós nascêssemos de novo. Nós nascemos de novo mediante a santa e poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Segundo destaque, em João capítulo 1, versículo 12, João ele vai dizer-nos o seguinte, e a todo aquele que nele crê, ou a todo aquele que receber, em outras traduções, é dado o direito de se tornar filho de Deus. Todo aquele que confiar a sua vida a Ele, a Jesus, todo aquele que recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, a esta pessoa será concedida, será dada a vida eterna. Será dada o privilégio de poder ser filho de Deus. No capítulo 5, verso 24 de João, ainda em João, Jesus ele diz assim: se alguém ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Ele não entra em condenação, ele passa da morte para a vida. Amado irmão, Tiago ele está dizendo aqui nesse verso de número 18, primeiro destaque para nossa edificação, que nós fomos gerados segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus, Ele nos gerou pela palavra. Se você olhar com calma no capítulo 1, versículo 14 do Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo João, você vai observar João ele dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer que nós nascemos, não foi da vontade da carne, não foi da vontade do sangue, mas nós nascemos segundo a vontade de Deus. Nós nascemos de novo segundo a vontade de Deus. Verso 13 ou 14, você pode acompanhar na sua Bíblia e ver
É o que João está dizendo aí nesse contexto. Amado irmão, no capítulo 8, verso 32 e 36 de João, existe algo maravilhoso, algo que tranquiliza o nosso coração. João ele diz assim, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36, João diz, olha, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Queridos, é interessante observarmos esse contexto, porque Jesus está dizendo para nós que essa palavra, que é a verdade, que é Ele mesmo se identifica com a palavra, como está descrito no capítulo 1, verso 1 de João. Ele diz, no princípio era o Logos, no original, Logos quer dizer palavra. No princípio era a palavra. Ele estava com Deus e a palavra era Deus. Ele se identifica com essa palavra de tal forma que ele diz que ele é a verdade. Ele é a própria palavra. E essa verdade, o qual Jesus se identifica e descreve que ele mesmo é a verdade, é essa verdade que tem o poder de transformar e que tem o poder de libertar a nossa vida. Se ele, o Filho, se ele, a palavra, nos libertar, se a verdade nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 João capítulo 5, verso 12, João ele diz assim ainda, se alguém tem o Filho, esse tem a vida. Se alguém não tem o Filho, esse não tem a vida. Isso nos faz perceber, amado irmão, que a certeza da vida eterna ela está na pessoa de Jesus. Que a certeza da vida eterna ela está na palavra. E Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele descreve aqui nesse verso 18, do capítulo 1, que nós fomos gerados segundo a vontade de Deus pela sua santa e preciosa palavra. Nós vamos avançando agora para o verso de número 21. O verso 18 diz que por essa palavra nós nascemos, fomos gerados segundo a vontade de Deus por essa palavra. No verso 21, nós vamos observar que por essa palavra nós crescemos. Nós obtemos santidade. Por essa palavra nós alcançamos uma vida separada, exclusiva para Deus. Observe bem o que o texto diz. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra, olha só, implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Queridos, essa palavra, ela nos chama a atenção para essa limpeza, para essa pureza, para essa vida separada, essa vida que realmente agrada o coração de Deus. Tiago, irmão do mestre, ele está dizendo ali a esses cristãos e também a nós hoje, que nós precisamos observar que a salvação na pessoa de Jesus, através da palavra de Deus, ela não somente nos conduz à salvação, mas também nos conduz ao desenvolvimento dessa salvação, o qual a própria palavra, descrita ali nas cartas do apóstolo Paulo, vai nos orientar, vai nos conduzir a essa ideia. Paulo ele vai dizer, olha, desenvolvam a vossa salvação com temor e com tremor diante de Deus. É preciso desenvolver a salvação, porque ela já nos foi dada. A salvação é um presente, ela não é um salário. Paulo diz, através de Romanos capítulo 6, versículo 23, é o Senhor Jesus falando através do apóstolo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É um presente, é um dom, não é um salário. E após sermos salvos, nós precisamos viver uma vida que realmente reflita que nós somos salvos. Reflita de fato aquilo que nós somos. É preciso olhar para a árvore para ver se ela está produzindo frutos que possam dizer que os frutos são pertencentes àquela árvore. Como porventura você poderia querer colher abacate se não fosse de um abacateiro? É impossível você querer colher abacate de um pé de laranja. Então você e eu precisamos mostrar
Não ficar apresentando para as pessoas, mas precisamos fazer com que as pessoas percebam que nós somos salvos. E como salvos, vivemos como santos, como pessoas separadas para o uso exclusivo da vontade de Deus. Tá bom? Querido, sobre santidade, nós podemos destacar segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Onde Paulo ali ele vai dizer o seguinte: se alguém está em Cristo, este é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo descreve aos Romanos falando sobre essa atitude. Ele diz que nós precisamos andar como salvos em novidade de vida. Precisamos andar de uma forma santa. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, o apóstolo Pedro vai dizer-nos: para sermos santos como nosso Pai é santo, sermos santos em toda a nossa maneira de viver. Amado irmão, é preciso olhar para o autor aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, e perceber o que o próprio autor vai dizer, que sem santidade ninguém verá o Senhor. É impossível querer ver Deus, é impossível querer estar diante de Deus um dia sem santidade, sem uma vida separada. Às vezes, querido, eu fico refletindo sobre Josué capítulo 2, verso 5, ou Josué 3, verso 5, você confirme depois na sua Bíblia. Mas esse texto vai nos dizer que o Senhor ele dá uma palavra de ordem: santifiquem-se. Essa é a palavra dada ao povo de Deus. Santifiquem-se, porque amanhã eu irei fazer maravilhas no meio de vocês. Queridos, a santificação, a busca pela santidade, por uma vida separada para Deus, é uma obrigação. É uma obrigação a nós fazermos para a nossa vida, para nós desenvolvermos. John Wesley, certa feita, já disse: a salvação é o homem fora do mundo. A santificação é o mundo fora do homem. É preciso observarmos que temos que apresentar uma vida de santidade. E olhando para o que o autor aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, nos apresenta, é muito sério. Ele diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é que nós nos abstenhamos de toda forma, toda maneira de prostituição. O tema aqui é porneia. É imoralidade sexual no original. É justamente a ideia de Tiago, capítulo 1, verso 21, para nos livrarmos, portanto, de toda impureza. Toda impureza. É preciso buscarmos viver uma vida de santidade que agrade ao Senhor. Por isso, olhando para o contexto de Josué, eu reflito bastante sobre isso. Às vezes nós queremos ver o agir de Deus, queremos ver o operar de Deus, queremos ver o sobrenatural de Deus fluindo no meio da igreja, vidas sendo salvas, vidas sendo resgatadas pelo Senhor. Quando na verdade nós infelizmente não buscamos nos separar, não buscamos nos consagrar, não buscamos nos desligar de tantas coisas que infelizmente têm tomado o lugar de Deus nas nossas vidas. Queridos, é preocupante como nós temos percebido as pessoas dentro do contexto da igreja envolvidas com tantas coisas, menos com a obra de Deus. Envolvidas com tantos assuntos, preocupadas com tantas coisas, menos preocupadas com o reino de Deus. Em saber se a palavra está sendo levada às pessoas, se os seus familiares, se os seus amados familiares, as pessoas às quais sempre dizemos que amamos, se elas estão tendo acesso a essa palavra. Josué recebe essa palavra da parte de Deus, o povo recebe essa palavra: santifiquem-se, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Queridos, isso nos faz perceber que Deus ele sempre está preparado e disposto a fazer, a operar maravilhas no meio do seu povo. E ele diz: olha, eu vou fazer, mas santifiquem-se.
Separem-se, consagrem-se, para que vocês possam desfrutar daquilo que eu tenho para realizar no meio de vocês. Tem faltado isso, tem faltado essa vida separada para o Senhor, essa entrega. Eu pergunto a você, quanto tempo você tem se dedicado à palavra? Quanto tempo você tem se dedicado à oração? A falar de Jesus para alguém, até mesmo pelas redes sociais, pois é a forma como nós temos no momento. Quanto tempo você tem dedicado da sua vida a fazer a vontade de Deus? Você pode talvez usar como desculpa, pastor, não estou podendo fazer agora por causa da quarentena, por causa da situação. Não! Agora sim você pode perceber que você sempre teve tempo. O que na verdade talvez você não fazia era dar prioridade a falar do amor de Deus para as pessoas. Amado, busque uma vida de santidade. Separe-se para o Senhor, consagre-se ao Senhor, pois é isso que Tiago está dizendo aqui, porque através da palavra essa santidade vem. Eu quero finalizar esse segundo ponto a levar você a refletir em João capítulo 17, versículo de número 17. Guarde esse versículo na sua mente, guarde esse versículo no seu coração. João, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, a santificação ela vem através da palavra. Quando você medita, quando você busca conhecer cada vez mais e mais dessa palavra, essa palavra ela vai falando ao seu coração, ela vai trazendo a necessidade de mudanças. Ela vai trazer a necessidade de você se consagrar, de você buscar uma vida de oração, de você buscar uma vida sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Não esqueça disso. Terceiro e último destaque que eu quero fazer. Quero levar você a refletir no texto que o autor aos Hebreus destaca no capítulo 5, referente ao verso de número 22, como terceira lição. Agora, nós vamos observar, verso 22, que pela palavra nós alcançamos maturidade. Vamos reprisar o que eu falei. Primeiro, Tiago está dizendo que essa palavra ela salva. Nós, pela vontade de Deus, fomos gerados por essa palavra. Segundo lugar, essa palavra ela nos leva a buscar uma vida de santidade, uma vida separada para o Senhor, pois Ele mesmo está dizendo: livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Uma vida de santidade é o segundo destaque. O terceiro destaque é a maturidade cristã. O autor aos Hebreus, capítulo 5, verso 11 ao 14, ele vai falar ali aos Hebreus, a esse contexto, dizendo a eles que o tempo decorrido já foi, e era necessário agora que eles fossem mestres, mas infelizmente eles necessitam do alimento básico ainda, pois eles não cresceram. As suas faculdades elas não estavam exercitadas na palavra, pela palavra e através da palavra. Eles estavam simplesmente em uma condição, ao invés de comer comida sólida, de comer comida para pessoas adultas, eles estavam tendo necessidade de comer comida básica para criança, para bebês. Eles não amadureceram. Infelizmente, querido, nós temos muitas pessoas no meio da fé cristã, no meio da igreja do Senhor, que não amadureceram, que são apenas frequentadores de igreja, que acham bom estar na igreja, participar das atividades da igreja, se envolverem em algumas coisas da igreja, mas eles nunca se envolvem com Jesus e com a obra do amado das nossas almas. É triste olharmos para a realidade que vivemos hoje, quando pessoas buscam a igreja simplesmente para um desencargo de consciência. Pessoas que vão às igrejas culto após culto, quando frequentam os cultos, e não se envolvem, não participam da vida da igreja. E infelizmente existem alguns que dizem que não foram
convocados para participar de tal coisa. Ah, o pastor ele não disse que eu tinha que fazer isso. Ah, o líder dos homens ele não disse que eu tinha que fazer aquilo. Ah, a líder das mulheres, não, ela não falou nada para mim. Queridos, Jesus é o dono da obra. O nosso Deus é o dono da seara. E ele já deixou bem claro na sua palavra o que é que nós precisamos fazer. O que é que nós devemos fazer. E na verdade, muitas vezes, nós observamos que por falta de amadurecimento, por falta de crescimento, de maturidade, melhor dizendo, a gente vê, às vezes, a obra meio que atrofiando e não desenvolvendo por conta de algumas pessoas que se tornaram meros religiosos, que se tornaram pessoas, infelizmente, que não conseguiram alcançar um ponto, um nível de maturidade, de poder chegar para alguém e dar conselhos, de poder chegar para alguém e ensinar, de poder chegar para alguém e ajudar alguém a resolver alguma situação pautada nas escrituras sagradas. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo ele diz que essa palavra ela nos dá uma sustentação tão grande que ela faz com que nós não sejamos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Essa palavra ela nos dá um embasamento tão maravilhoso que nos faz detectar o erro de longe, que nos faz perceber o que é certo e o que é errado, o que nós precisamos fazer e o que nós não devemos fazer, a quem nós devemos ouvir e quem nós devemos descartar. Queridos, essa palavra ela produz maturidade na nossa vida. Mas para que ela produza maturidade, Tiago, verso 22, ele nos ensina o que devemos fazer com ela. Observe bem. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse é o caminho. Se nós colocarmos essa palavra em prática, se nós não somente formos ouvintes, mas praticantes dessa poderosa palavra, queridos, nós iremos alcançar uma vida de maturidade. Nós não seremos como meninos, levados de um lado para o outro com qualquer vento de doutrina. Nós iremos ser pessoas firmes. Nós iremos ser pessoas que estão alicerçadas em algo que realmente pode trazer segurança, em algo que realmente pode trazer tranquilidade. Eu quero finalizar essa palavra convidando você para o texto de Lucas, capítulo 6, um texto bem conhecido. O verso de número 47 e 48, eu quero findar essa palavra, esse estudo, o qual diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Observe bem o último destaque da palavra do Senhor, no verso 48. Foi bem construída, ou em outras traduções, foi bem edificada. Amado irmão, aquele que ouve, aquele que coloca em prática essa palavra, é o que Jesus está descrevendo aqui através de Lucas, fazendo uma conexão com o que Tiago está dizendo aqui. Aquele que coloca essa palavra em prática, ele é comparado a esse tipo de pessoa. Essa passagem bíblica, ela fala sobre o ensino. O contexto hermenêutico, ou seja, a interpretação textual desse texto de Lucas 6, é referente ao verdadeiro ensino. Então, esse ensino, essa palavra, essa verdade, que produz maturidade a tal ponto de ser comparado
a uma fundação, a uma casa que foi edificada de forma correta, que foi bem construída, que foi cavada a profunda vala, foi lançado o alicerce adequado e foi edificada da forma correta, nos padrões, nos moldes apropriados. Vieram os rios, correntes, o vento, né, com ímpeto, tantas coisas contra aquela casa e ela não ruiu. Ela não desabou, ela não veio ao chão, porque ela foi bem construída. Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: observe as orientações de Tiago, edifique a sua vida na palavra, buscando a maturidade, para que você possa resistir, permanecer a tudo aquilo que vier contra a sua vida, para tentar fazer com que você seja desviado do verdadeiro ensino do Senhor Jesus. Observe bem, Tiago ele fala sobre essa palavra, que ela é poderosa para nos salvar, segundo a vontade de Deus, o qual nos gerou por essa palavra. Essa palavra, ela é poderosa para produzir santificação na nossa vida. É o que Tiago diz aqui no verso de número 21. Essa palavra, ela produz essa mudança e ela também traz a nós essa necessidade de nos separarmos, de nos santificarmos, de nos livrarmos de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E essa palavra, ela produz uma maturidade cristã. Quando nós fazemos o que Tiago nos ensina no verso 22. Sejam, pois, praticantes, cumpridores, e não apenas ouvintes, pois, se assim fizerem, serão bem-sucedidos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero orar, finalizando essa palavra. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nos acompanhar nessa palavra de oração, pedindo a Deus direcionamento, pedindo a Deus que nos guie e que nos faça perceber a importância da palavra do Senhor na nossa vida, a importância dessa palavra a qual Tiago, irmão do Senhor, descreve àqueles ali que estavam na dispersão, para que eles pudessem refletir, né? Tiago, como um servo do Senhor Jesus, ensina ali a respeito do seu irmão, o qual ele havia crido, que ele era o Cristo, era o Deus Todo-Poderoso. Pai bendito, Pai querido, eu te peço que o Senhor abençoe a nossa vida, fortaleça a nossa fé, faça com que essa palavra encontre, Pai, espaço no nosso coração e produza, Pai eterno, as necessárias mudanças. Abençoa cada vida que ouve essa palavra, fortalece, Pai eterno, os teus filhos e, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, faça com que possamos continuamente, meu Deus, viver uma vida digna, uma vida que realmente agrade ao Senhor. Abençoa o teu povo, assim eu oro no nome de Jesus. Amém e amém, querido irmão. Deus te abençoe no nome de Jesus e até o próximo estudo da nossa Escola Bíblica Dominical, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.